Oi pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai continuar nossas aulas de história. Hoje a gente vai falar um pouquinho, vamos voltar a estudar um pouco, vamos começar, na verdade, a estudar um pouco a história do nosso querido Brasil, tá? Então a gente vai começar estudando sobre a chegada da família real portuguesa aqui no Brasil em 1808, tá? Que provocou várias mudanças na nossa sociedade. Positivas para alguns, para outros nem tanto, tá? Então, primeiramente, pessoal, a gente tem que entender por que assim, né? O Dom João VI e a família real, eles resolvem sair de Portugal, né, onde eles viviam todo luxo e conforto, né, para vir para essa colônia aqui distante, né, chamada Brasil. Então, o que aconteceu nessa época? Lembra que eu falei para vocês na última aula que estava acontecendo a expansão do Império de Napoleão, né? Ele queria dominar a França total. E ele já tinha, o Portugal, vamos dizer assim, ele tinha descumprido uma das regrinhas impostas por Napoleão. Porque lembra que eu falei na outra aula que foi o Napoleão, como ele não conseguiu derrotar a Inglaterra, ele criou o bloqueio continental que ninguém podia comercializar nenhum produto com a Inglaterra, nem comprar nem vender. Só que assim, Portugal, vocês vão entender com o passar dessa aula e das próximas também, ele sempre foi extremamente dependente da Inglaterra. Então, assim, ele não tinha como ficar sem comercializar com a Inglaterra. Então, vamos dizer assim, ele tentou dar uma burlada, né, nesse bloqueio continental do Napoleão e ele acabou comercializando com a Inglaterra. Logicamente, Napoleão não gostou nada disso, então ele falou assim: então é o seguinte, vocês não me obedeceram, então eu vou aí tomar o país de vocês, tá? Então, Napoleão já tinha tomado o poder na Espanha, né? Que ele tinha tirado o rei e colocado seu irmão para governar, e ele já estava pronto, disposto a ir para Portugal, para tomar o poder de Portugal. Então, né, naquela época, a rainha de Portugal era a Dona Maria, conhecida como Dona Maria Louca, né? Porque ela realmente ela era louca, tá, pessoal? Ela foi considerada inapta para governar, então quem era o príncipe lá que comandava tudo era o filho dela, Dom João VI, tá? Então, Dom João VI, ele tinha duas opções. Ou ele fugia e continuava com a ajuda da Inglaterra, ou ele ficava, se ferrava, tomava um pau de Napoleão e ia perder o poder. Então, o que ele fez? Lá pensou, falou o seguinte: quer saber? Vamos dar um vazar aqui, vamos embora desse país e vamos para nossa colônia mais próspera, tá? Porque o Brasil era a colônia mais rica, né? A maior extensão e tal. Mesmo sendo longe, ele resolveu ir. Então, em 3, 4 dias mais ou menos, ele organizou a viagem, tá? Foram 13 navios, eles vieram entre 10 e 15 mil pessoas, tá? E eles foram escoltados pelos navios da Inglaterra, pela frota da Inglaterra, porque assim, se acontecesse algum probleminha no meio do caminho, a Inglaterra tava lá, né, pra socorrer os portugueses. Só que isso não foi de graça, daqui a pouco vocês vão entender o porquê que a Inglaterra tá tão legal com Portugal, tá, pessoal? E assim, foi uma fuga que eles levaram tudo que tinha de valioso no país. Eles rasparam os cofres, eles levaram os livros, tá? Porque naquela época livro era importante, tá, pessoal? Tem até o nosso querido presidente que quer dificultar agora, né? Que é taxar, colocar imposto no livro, né? Mas os primeiros livros, assim, na primeira biblioteca do Brasil vieram de Portugal, porque Dom João e os seus dois filhos, depois Dom Pedro I e Dom Pedro II, tinham o hábito da leitura, gostavam muito de livros, e ele pegou todas as joias, todos os documentos importantes e colocou tudo nos navios, partiu o Brasil, tá? E é importante lembrar, pessoal, que toda a corte, o exército, a máquina burocrática, os ministros, tal, todo mundo que Dom João VI considerava importante foi junto pro Brasil. Os pobres plebeus, né? Vamos supor se o Brasil fosse invadido hoje pelos Estados Unidos. Não vai acontecer, né? Porque o Trump é amiguinho do nosso presidente. É como se o nosso presidente pegasse a família dele,
todos os deputados, senadores, prefeitos, governadores, e nós ficássemos aqui esperando a guerra, sem exército, sem nada, tá? Então, foi isso mais ou menos, foi isso que aconteceu. É importante lembrar, pessoal, que assim, só 2% da população portuguesa foi embora com Dom João VI. O resto que se deu, não eram pessoas importantes mesmo. E assim, foi uma viagem longa, tá? Eles saíram de Portugal entre os dias 25 e 27 de novembro, né? Porque como eram vários navios, não saiu tudo de uma vez. E eles foram chegar aqui no Brasil no dia 22 de janeiro de 1808, tá? Eles saíram em 1807, por isso que a gente coloca 1808 como a data da chegada da família real no Brasil. E, assim, foi uma viagem muito conturbada, tá? Porque, primeiramente, os navios estavam abarrotados, era muita gente, era muita coisa que eles estavam trazendo. Então, faltou lugar para mantimentos. Então, faltou alimento durante a viagem. Tanto assim que eles emagreceram bastante. As mulheres teve uma epidemia de piolho, tá? E aí as mulheres tiveram que raspar o cabelo. E aí elas chegaram, tá engraçado que elas chegam no Brasil, elas chegam com lenço na cabeça, né? Para esconder os cabelos raspados. E as mulheres aqui no Brasil achavam que era moda europeia e começaram a fazer a mesma coisa. Outra coisa, faltou roupa. Eles tiveram que pegar lençóis dos navios ingleses que estavam escoltando eles para fazer de roupa. Então, assim, foi uma viagem muito caótica, teve tempestades, os navios se separaram no meio do caminho, mas entre mortos e feridos, salvaram-se todos, né? Chegaram aqui no Brasil, beleza. Primeira coisa, ele chegou em Salvador, tá? Salvador já não era mais a capital do Brasil, mas era assim, era o caminho mais próximo. Eles chegam em Salvador, ficam alguns dias lá e depois partem para o Rio de Janeiro, tá? Onde vai se instalar a família real portuguesa. Enquanto Dom João e sua família estava chegando aqui no Brasil, pessoal, o pau estava atorando em Portugal, né? Porque os portugueses ficaram lá. Assim, foi combinado que os ingleses, o exército inglês ajudaria os portugueses a lidar contra as tropas de Napoleão. E por incrível que pareça, os plebeus portugueses, com a ajuda das tropas da Inglaterra, eles conseguiram vencer Napoleão, tá? Mas eles estavam assim no revolt total contra Dom João VI. Como assim, né? Ele me abandona aqui e o resto, ele abandona a gente aqui à mercê do exército de Napoleão e o resto que se dane. Então, assim, não foi uma ideia nem um pouco aceita pelos portugueses, tá? Tanto depois vocês vão ver o que vai acontecer e como eles vão se revoltar até eles conseguirem fazer Dom João VI voltar para Portugal, tá? Só que aí vai ser uma monarquia constitucionalista. Mas a gente vai falar disso depois, tá? Na próxima aula. Então, pessoal, Dom João VI chega no Brasil, certo? Então, a primeira coisa que ele fez foi criar uma universidade, tá? A Universidade de Salvador, que era uma universidade de medicina. Porque assim, no Brasil, antes do João VI vir para cá, o Brasil era proibido de ter qualquer tipo de escola, de universidade. As únicas escolas que tinham eram umas que foram criadas pelos jesuítas, mas os jesuítas já tinham sido expulsos há muito tempo, então nem funcionava direito essas escolas. Por quê, pessoal? Por que será que todo governante não gosta de investir na educação, né? Que tem medo da educação? Porque ele temia que as pessoas ficassem letradas, começassem a entender, a saber, né, o que estava acontecendo no mundo, porque naquela época, tipo, quase ninguém sabia ler e escrever, não só os escravos, tá? Mas muitas pessoas ricas não sabiam ler e escrever. Então, assim, se eles começassem a ter ideia de algumas coisas que estavam acontecendo no mundo, né, perceber que aquela situação de viver obedecendo ordens de Portugal não era uma coisa legal, eles poderiam se revoltar, né? Por exemplo, já tinha tido a Revolução Francesa e tal, mas eles não conheciam nada disso, tá? Então, assim, era uma estratégia do governo português não deixar que chegassem educação, universidades, escolas, para eles não desenvolverem um senso crítico, vamos assim dizer. Só que quando ele veio para cá, né, vieram os filhos, vieram todas as pessoas importantes, então assim,
tinha que ter algumas mudanças, tá? Então, a primeira coisa foi a criação de universidades, tá? A arte brasileira, pessoal, também foi algo muito importante, porque a gente nem tem muitos registros de antes da chegada da família portuguesa de como que era a vida no Brasil, porque com ele vieram vários artistas, tá? Pintores, tal, para representar, né? Fazer obras, pinturas e tal com a fauna, a flora, a vida cotidiana, tá, do Brasil. Entre eles é um cara muito famoso chamado Debré. Talvez vocês nunca tenham ouvido falar, tá? Mas assim, em todos os livros de histórias tem quando fala desse período aí, tem uma imagem de Debré, porque ele foi um pintor muito importante, tá? Tem vários. E era legal que ele retratava o cotidiano, ele mostrava a escravidão, ele não mostrava só as coisas bonitas, tá? Do Brasil. Tá, beleza, pessoal. Chegou então, né? Cerca de 15 mil pessoas no Rio de Janeiro. Primeira coisa, eles precisariam de um lugar para morar, né? A família real, beleza, tá? Eles foram pro Paço, ficaram um tempo lá. Depois eles ganharam de um proprietário puxa-saco lá, que a gente fala que é a Quinta da Boa Vista, tá? Que é hoje onde abrigava o Museu Nacional, tá? Que em 2018 ele sofreu um incêndio, tá? Que destruiu praticamente 90% das suas obras, tá? Porque infelizmente o Brasil não dá valor para coisas históricas. Tinha lá o Fosso da Luzia, vocês já devem ter ouvido falar, né? A brasileira mais antiga que viveu aqui no Brasil, né? Então, assim, e eles moraram lá por muito tempo. Então, né? Eles viveram lá na Quinta da Boa Vista um bom tempo, até ela ser se transformada em museu. E, infelizmente, como eu estava falando, o Brasil não dá muito valor para a arte, né? Então, era um local que estava precisando de reforma há muito tempo já, mas ninguém dava muito moral, então acabou tendo um incêndio, ninguém sabe direito, fala que é fiação e tal, e tá tentando reconstruir, mas só Deus sabe quanto. Então, pessoal, beleza, a família real já tinha de morar. E o resto do povo? Daria tempo de construir um monte de casa para todo mundo? Não daria tempo, né? Eles queriam, eles queriam viver no luxo, né, pessoal? Eles estavam acostumados com o luxo. Eles não iam viver em qualquer lugar. Então, o que aconteceu? O exército do rei, ele começou a dar uma passeada pelo Rio de Janeiro e foi assim, dar uma olhadinha nas casas. Aí ele pegava assim, essa casa serve. Aí ele pegava tipo um carimbo que era PR, tá? Que significava príncipe regente, né? Porque aquela casa ela foi pedida, né, pelo príncipe regente para ocupar alguém da corte. Só que ficou conhecido na época o PR como põe-se na rua, né? Porque onde essas pessoas iam morar, ninguém tava nem aí para saber. O importante era acomodar a família real, tá? Então, nesse período ainda, o Rio de Janeiro, ele passou por várias obras, tá? Assim, porque eles queriam tornar o Rio de Janeiro, vamos dizer assim, com ares mais europeus, tá? Aí, por exemplo, surgiu, como eu falei, já a Biblioteca Nacional, surgiu o Jardim Botânico, o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, tá, pessoal? Que ele tem, até hoje é um ponto turístico do Rio de Janeiro, ele tem toda a fachada europeizada daquele período. Então, assim, ele tentou fazer algumas mudanças, algumas reformas em algumas ruas e tal, asfaltar, porque o Rio de Janeiro, tipo, era uma cidade, era a capital de uma colônia, mas teoricamente ninguém importante morava lá, então ele não se preocupava, começou a se preocupar quando a família real foi obrigada a vir para cá. Outra coisa, pessoal, muito importante é que, assim, em 1808, o Dom João VI, ele assinou um documento que foi conhecido como Abertura dos Portos para as Nações Amigas. O que isso significava? Significava o seguinte, que a partir daquele momento, o Brasil estava liberado para realizar comércio com os países amigos. Assim, o principal país amigo era a Inglaterra, tá, pessoal? Porque antes, o que acontecia? Tinha o que a gente chamava de exclusividade colonial. O que isso significa? Exclusividade colonial era quando o Brasil só podia vender para Portugal e só podia comprar de Portugal. Com
esse acordo com a abertura dos portos, ele podia vender para outros países e comprar de outros países, tá? Mas logicamente naquela época é menos com a França, né? Porque a França tinha imposto o bloqueio continental tanto para a Inglaterra, então como o Portugal estava do lado da Inglaterra, também valia para ele. Então, assim, a Inglaterra, ela precisava muito vender, né? E ela estava na época que ela tinha acabado de se industrializar e tal, então, assim, ela estava produzindo de tudo um pouco. Então, ela começa, para ela, assim, por que ela ajudou Portugal? Porque ela tinha interesses econômicos, né, pessoal? Nunca pensa que a Inglaterra, nem nenhum país hiper mega capitalista, vai fazer as coisas por vontade. Então, ela começa a exportar muita mercadoria para o Brasil. E assim, é até engraçado, tem algumas imagens, é difícil encontrar, mas já vi alguns livros que, tipo, chegava patins de patinar no gelo, os brasileiros lá compravam. Tanto frio aqui no Brasil, né? Chegava casacos de pele, o brasileiro ia lá e comprava. Então, assim, ele comprava pelo simples fato que, não, tá usando na Europa. E as mulheres saíam com aqueles casacos de pele e tal, sabe? Então, tipo, tá usando na Europa, a gente pode usar aqui também. Então, é uma coisa muito curiosa, tá? Que as pessoas consumir pelo simples prazer de consumir, elas não iam utilizar aquilo nunca, tá, gente? Então, assim, mas continuando, no final das contas, essa abertura dos portos não foi tão ruim para Portugal, porque já existia, né, muita pirataria, então já tinha muitas pessoas, os piratas que saqueavam navios e tal, né, eles vendiam, eles traziam mercadorias para o Brasil de forma ilegal e não pagavam impostos. Agora, as mercadorias dos outros países poderiam entrar legalmente no Brasil e eles tinham que pagar uma taxa de imposto, então ia aumentar o cofrinho de Dom João VI. Então, assim, foi ótimo para a Inglaterra, mas não dá para dizer que foi ruim também para Dom João VI, né? Porque a partir desse momento já vai ter uma ruptura entre Portugal e Dom João VI. Além da Inglaterra ser beneficiada, os grandes proprietários aqui do Brasil, né, rurais, né, porque na época era só produtos agrícolas, para eles também foi muito bom, porque eles começaram a vender para outros países por um preço bem menor do que eles vendiam para Portugal. Então isso acabou aumentando muito o lucro deles. Então, os comerciantes brasileiros não gostaram porque os produtos da Inglaterra eram muito mais baratos, era muito mais diversificado, né? Era de uma qualidade melhor, porque eles produziam em grandes quantidades e tal. Então era muito difícil eles concorrerem com os produtos da Inglaterra, né? E os portugueses, os comerciantes portugueses também ficaram pé da vida. Por quê? Porque o que aconteceu? Antigamente eles vendiam para o Brasil a preços altíssimos. Agora a Inglaterra vendia a preço mais baixo, então eles não tinham mais como ganhar tanto dinheiro. Então, assim, Dom João VI, né, pessoal, político diplomático, ele não podia deixar de atender os interesses também dos portugueses, né? Porque vai que ele resolve voltar para Portugal, então ele tinha que ter uma boa relação com os portugueses, né? Então o que ele faz? Ele faz algumas mudanças assim para tentar acalmar os ânimos, tanto dos comerciantes brasileiros, tá? Como dos comerciantes portugueses. Então, a primeira coisa, ele limita o comércio a 5 portos, tá? Então, só poderiam ser 5 portos no Brasil que poderiam receber mercadorias, tá? Para tentar diminuir um pouco a quantidade de mercadorias que chegavam. Outra coisa, pessoal, ele determinou o valor dos impostos, né? Porque, tipo assim, todo produto que entrava no Brasil vai entrar uma garrafinha d'água. Então, essa garrafinha d'água tinha que se pagar um imposto sobre ela para ela poder entrar no Brasil. Então, ele delimitou assim quanto cada país tinha que pagar de imposto. Então, assim, as mercadorias, para ele tentar agradar Portugal, as mercadorias que vinham de Portugal, elas tinham que pagar 10% de impostos e as que vinham de outros países, 24%. Só que a Inglaterra ia gostar dessa história? A Inglaterra estava lá, do lado de Portugal, que Portugal dependia dela para tudo. Então ela falou assim: não, você pode mudar isso aí. Então, para não desagradar a Inglaterra, né, porque o Portugal precisava da Inglaterra, mais do que a Inglaterra precisava de Portugal, né? Mas então ele faz o seguinte: ele cria um documento que a gente chama Tratado
de navegação e comércio, tá? Como que funcionava esse tratado de navegação e comércio? Ele muda a questão um pouquinho dos impostos. Então, os impostos para as nações estrangeiras, vamos dizer assim, fica em 24%, continua 24%. De Portugal, dos produtos de Portugal sobe para 16%. E a Inglaterra vai pagar 15%. Olha que legal! A Inglaterra vai pagar menos impostos que o próprio Portugal. Então, assim, lógico, os portugueses não ficaram felizes, mas a Inglaterra ficou radiante, né, pessoal? Só que a Inglaterra, ela ainda não estava feliz, tá, pessoal? Então assim, nesse período vai começar uma treta que só vai terminar em 1888. O que aconteceu em 1888? A abolição da escravidão, tá? Então, já em 1808, a Inglaterra ela começa a pressionar o Brasil, Portugal, na verdade, né? Ela começa a pressionar Portugal para Portugal abolir a escravidão, tá? Tanto em Portugal como no Brasil, em todas as suas colônias. Só que assim, Portugal, pessoal, ele não queria abolir a escravidão. Primeiramente porque no Brasil a economia era baseada na escravidão. Então, assim, eles precisavam do trabalho escravo, tá? Para continuar fazendo a economia girar, porque os trabalhadores escravos que trabalhavam nas áreas rurais, eles nem pensavam em trocar por homens livres de jeito nenhum. Sim, então, e o Brasil, nessa época também, ele era um dos países que mais recebia escravos, né? Tanto que a gente foi um dos últimos países a abolir a escravidão e tal. Mas assim, por que a Inglaterra queria tanto a abolição da escravidão? Lógico, pessoal, tinha pessoas que falavam da questão humanitária, que você não podia tratar um ser humano daquele jeito, que o escravo era tratado como objeto, a gente vai falar de escravidão mais pra frente e tal. Mas o principal motivo era interesses econômicos, tá? Na cabecinha da Inglaterra, o tráfico negreiro, ele gerava muito dinheiro, realmente gerava muito dinheiro. Os produtores aqui rurais, eles gastavam muito dinheiro com escravos, só que, tipo, era um investimento bom, né? Porque depois eles trabalhavam de graça por vários anos, então era bom. E a Inglaterra pensava assim, não, se eles pararem de traficar os escravos, o dinheiro, porque envolvia muito dinheiro, o dinheiro que eles usam vai sobrar para outra coisa. E aí eles vão poder comprar mais produtos meus, tá? E outra coisa, pessoal, que era muito... Ai, merda. E outra coisa, pessoal, que era muito interessante para a Inglaterra, ela queria os africanos livres, porque aí ela poderia explorar a mão de obra barata deles, né? Ela podia comprar recursos naturais mais baratos e com isso aumentar cada vez os seus lucros. É importante lembrar, pessoal, que nessa época a Inglaterra seria os Estados Unidos de hoje, tá? Ela já estava explorando muitas colônias africanas, para pegar os recursos naturais mesmo, tá, pessoal? E ela já chegou a influenciar um terço do mundo. Então, assim, naquela época era o imperialismo inglês, tá? O que hoje os Estados Unidos faz, naquela época era a Inglaterra, porque os Estados Unidos tinham acabado de se tornar um país independente, então não tinha tanto poder ainda. Outra coisa importante, pessoal, é lembrar que o Brasil, ele foi trollando, vamos dizer assim, a Inglaterra por vários anos, tá? Ele foi criando várias leis e tal, para que ia acabar, diminuir o tráfico negreiro, mas no final das contas, ele só realmente acabou em 1888, que a gente vai entender mais pra frente por quê, tá? Então, assim, a Inglaterra... É um outro motivo que ela queria a abolição da escravidão em todos os países, né? Ela tinha abolido a escravidão não só na Inglaterra, mas também em todas as suas colônias. Então, as suas colônias, elas fabricavam muito açúcar. E como não era mais utilizado o uso de escravos, as colônias, ou a produção de açúcar nas colônias acabou ficando mais caro. E o Brasil também produzia muito açúcar. Então, assim, para eles não era interessante que o Brasil tivesse vantagem no preço do açúcar, então também é mais um dos motivos econômicos, tá? Então, como eu tava falando para vocês, né, Portugal começa a fazer uma série de manobras, tal, né? E uma delas, pessoal, ficou conhecida como a Lei Feijó, tá? Essa lei já é um pouquinho mais adiante, já em 1831, mas essa Lei Feijó, ela dizia o seguinte, que o Brasil pararia de realizar o tráfico negreiro, ou seja, não ia mais comprar escravos de outros países, tá?
E que a Inglaterra, ela tinha o poder, tá, ela poderia fiscalizar, tal, se realmente estava vindo navios, poderia parar, mandar eles voltarem e tal. Então a Inglaterra ficou animadinha, né? Oba, agora a gente vai lá, se tiver um navio, a gente manda embora. Só que, pessoal, o Brasil fez essa lei só para a Inglaterra acreditar mesmo que eles estavam querendo abolir a escravidão. Então, na verdade, o Brasil não cumpriu em nenhum momento isso aí, os navios mudavam as rotas, tá? Dava lá um baile na Inglaterra, e lógico que a Inglaterra percebeu isso, né? E ela continuou pressionando o Brasil, tá? Mas, como vocês sabem, vai demorar um pouquinho para conseguir acabar com a escravidão. E só uma última coisa, pessoal, uma coisa importante, não sei se vocês já ouviram falar da expressão para inglês ver, tá? Ah, eu fiz aquilo lá só para inglês ver, sabe? Tipo, eu fiz uma obra lá só para dizer que eu fiz, tal, para inglês ver. Esse termo, né, ele vem desse período aqui, tá? Que a Lei Feijó foi alguma coisa feita só para inglês ver, tá? Então, é isso. Próxima aula a gente fala sobre a independência do Brasil. Espero que tenham gostado. Se ficou até agora, pessoal, e gostaram da aula, dá um like, por favor, tá? Porque a gente fico muito feliz quando eu vejo lá uma curtidinha de vocês, que eu vejo que vocês gostaram da aula, tá? Se inscrevam no canal. Então, é isso. Tchau, tchau.